Olá a todos, o meu nome é Thiago. No vídeo de hoje vamos conhecer alguns métodos de ensino que podem ser definidos como metodologias ativas. O primeiro caso, o primeiro tipo de método de ensino que vamos estudar hoje é o estudo dirigido. O estudo dirigido é uma técnica que compreende a elaboração de um roteiro de estudos para que os estudantes executem as etapas definidas de forma sistemática e organizada. O principal objetivo do estudo dirigido é criar oportunidades para que os estudantes sejam mais autônomos e mais responsáveis pelo seu percurso de aprendizagem. Esse estudo dirigido é uma técnica fundamentada no princípio didático de que o professor não ensina, e sim ele agiliza a aprendizagem do aluno, ele intermedia essa aprendizagem, ele tem que incentivar e motivar o aluno a querer aprender. E essa definição nos atualiza de que essa é uma técnica mediante a qual os alunos executam um trabalho determinado por meio de uma espécie de roteiro, um roteiro de estudos previamente elaborado. Alguns tipos, algumas formas de pôr em prática esse estudo dirigido. Tudo vem com planejamento, né? No começo do teu plano de ensino, você escolhe o tema que você vai ministrar para os seus alunos. É necessário que tenha um domínio do tema proposto, né? Você não pode saber mais ou menos o assunto. E a partir do momento que você escolheu essa forma de estudo dirigido, você pode, você pode definir como que ele vai ser feito. Você pode usar uma forma de uma pesquisa bibliográfica. Você pode apontar um assunto e pedir uma, um trabalho sobre o assunto, um projeto, alguma coisa assim a respeito daquilo com base numa pesquisa. É, a compreensão e avaliação dos assuntos trabalhados. Você, ao final de um conteúdo apresentado, você pode uma, pedir um resumo daquilo que foi estudado, não especificamente numa pesquisa bibliográfica. Você pode ter apresentado uma aula expositiva ou algo parecido e pedir para que os alunos expliquem o que eles entenderam e como que foi o desenvolvimento do aprendizado deles durante esse conteúdo. E um outro tipo de estudo dirigido seria a tentativa de solução de uma situação. Ou seja, você apresenta um problema e pede uma solução. E no meio, no meio desses dois casos, o aluno vai ter que desenvolver uma solução. Tudo mediado, né, pelo professor. Não vai deixar ele fazer as coisas sozinho, vai deixar ele vai acabar saindo do caminho, vai acabar se perdendo, vai acabar se enrolando. Então, você dá uma certa autonomia para o aluno, mas tem que acompanhar ele. O aprendizado dele tem que ser monitorado. Diante de todos esses aspectos do estudo dirigido, a gente pode apontar dois benefícios, né, desse formato de ensino. Um seria a consolidação dos conhecimentos, que é onde o aluno ele consegue enxergar que para a solução de um problema ele tem que ter vários outros conhecimentos. Muitas vezes ele nem se dá conta de que ele domina uma, duas, três áreas
e que no momento que você propõe um problema para ele, ele acaba usando essas áreas de conhecimento e ele se dá conta de que aquilo é importante. Que em algum momento ele vai usar aquilo para solucionar alguma coisa. E a busca, né, de solução de problemas, que é a partir do momento que ele se sente incentivado a resolver alguma coisa, ele vai levar isso para a vida inteira dele. Um outro tipo, uma outra metodologia de ensino seria a metodologia de ensino por projetos. Essa metodologia ela muda um pouco o foco, muda o tipo que se comporta, o tipo que se compõe a sala de aula. Ela muda o foco do professor para o aluno. Ou seja, o professor não é o que detém toda a autoridade, todo o conhecimento. Não, eles estão mais focados no aluno. Muda o foco da informação para o conhecimento, ou seja, tem que se preocupar em fazer com que o aluno assimile informações, pegue várias informações e gere um conhecimento com base nessas informações. Não simplesmente conteúdos aleatórios, assim. Tem que ensinar ele a ligar esses conceitos e criar o conhecimento. E também um outro foco que ele muda da famosa decoreba para uma aprendizagem. Está muito relacionado com esse segundo aqui, né? Que é não simplesmente você ensinar ele a decorar alguma coisa, mas ensinar como que ele, como você chegar a um resultado, porquê daquele resultado, e não simplesmente passar um assunto assim, empurrar água ela abaixo, né? Dessa forma, assim, é possível equilibrar a teoria e prática, dividir responsabilidades e tarefas também, discutir processos avaliativos e comunicar resultados para o aluno. Esse método ele foi desenvolvido por William Kilpatrick, que foi um adepto da filosofia de John Dewey. Ele, esse método ele caracteriza-se por partir de problemas reais do dia a dia do aluno. De acordo com esse método, todas as atividades escolares realizariam-se através de projetos, sem necessidade de uma organização especial. E esse método está muito ligado àquela pedagogia da escola nova, contrapondo-se, né, aos princípios e métodos da escola tradicional. A aprendizagem baseada em projetos é uma metodologia em que os alunos se envolvem com tarefas e desafios para desenvolver um projeto ou um produto. Com base nisso, a gente pode definir que ela integra diferentes conhecimentos e estimula o desenvolvimento de competências. É parecido com alguma característica do ensino dirigido, porém, ensino por projetos é um negócio mais definido. Assim. O professor vai definir para o aluno o que precisa ser feito. Ou, por exemplo, você pode chegar e propor para o aluno, ó, vocês vão fazer vocês vão construir uma casinha aqui na sala. Eu vou disponibilizar para vocês os materiais e vocês vão construir uma casinha para nós aqui. E nesse meio tempo, nesse projeto da construção da casinha, o aluno vai se deparar com assuntos relacionados à geometria, a desenho, cálculo, até mesmo história natural, ao se deparar com um pedaço de madeira, por exemplo, e o professor passar conceitos relacionados àquilo. Então ele envolve várias áreas do conhecimento que o aluno vai se deparar no trajeto da solução desse projeto final. Também vai estimular o trabalho em equipe, né? Porque
O projeto depende muitas vezes de várias pessoas. Então, por exemplo, o projeto ali vai envolver, voltando aquele exemplo da casinha, vai envolver geometria, desenho, cálculo. Então vamos supor que um aluno domine uma coisa, outro domine outra e outro domine outra. Nesse tempo eles vão perceber que eles precisam todos se envolver para que todos saiam ganhando ao final do projeto. E por último, e não menos importante, temos a metodologia do ensino híbrido. O ensino híbrido, ou em inglês, ele vem do inglês Blended Learning. Ele é uma das maiores tendências da educação do século XXI. Ele promove uma mistura, né, entre o ensino presencial e algumas formas de ensino online. Ele integra educação com tecnologia, né? Tecnologia essa que já permeia vários aspectos da vida do estudante. Esse ensino ele se tornou conhecido, né, agora durante a pandemia, mas ele já é antigo, né? Vários países já adotam esse formato de ensino. O ensino híbrido é uma metodologia que combina a aprendizagem presencial e remota, permitindo que o aluno estude sozinho, online ou em sala de aula, interagindo com os colegas e com o professor. É, Vários tipos de ensino híbrido existem atualmente, mas vamos falar um pouquinho dos 5 tipos principais, digamos assim. São os mais usados, né, na atualidade, que seriam sala de aula invertida, laboratório rotacional, rotação por estações, rotação individual e o flex. O sala de aula invertida, ele é simples, né? O aluno estuda o material de aula antes do encontro presencial e já tem informações para tirar dúvidas ou aprofundar conhecimento. Ou seja, o professor vai disponibilizar o material para o aluno por meio de plataformas estudantis, né? Temos várias plataformas, a exemplo do Moodle, do Google Classroom, até mesmo por e-mail, né? O professor pode fazer um grupo, digamos assim, com os alunos e combinar, ó, vou mandar para vocês por e-mail e tal. E seria esse o formato da sala de aula invertida. Ele consiste no o aluno primeiro entrar em contato com o material e depois de conhecer, depois de ele mesmo ir atrás de conhecer o assunto, ele vai entrar em contato com o professor através de uma aula online para tirar alguma dúvida ou até mesmo resolver algum exercício relacionado ao assunto. Também tem o modelo de laboratório rotacional. De forma alternada, a turma é dividida em 2 grupos, sendo que uma parte realiza atividades online e a outra tem o apoio do professor em sala de aula. Esse formato ele vai depender muito das condições em que os alunos se encontram, né? Aqueles que têm condições de ir até a sala de aula, aqueles que têm condições de acompanhar as aulas de casa, aqueles que têm acesso às tecnologias. Então esse formato aqui ele busca ponderar essas diferenças, né? Algum aluno pode ir na sala de aula, como tem outro que não pode. Da mesma forma que um tem acesso às tecnologias e outro não tem. Então esse método veio para diminuir um pouco as diferenças, né, entre os alunos. Também dentro do ensino híbrido temos um método de rotação por estações. Nesse modelo os alunos são divididos por grupos baseado em estações de aprendizagem.
ou seja, possuem objetivos de aprendizagem diferentes e complementares. Esse formato é importante que o professor conheça o seu aluno já de anos anteriores ou por intermédio de alguns testes e algumas avaliações ele consiga dividir, digamos assim, a turma em partes. Ele sabe diferenciar quais alunos precisam aprender algo para que possa passar para outro conteúdo, quais alunos que já dominam certo conteúdo e que podem avançar. Na sala de aula presencial fica mais fácil do professor acompanhar isso, né? Agora na aula, tipo, aula online assim, ele com um pouquinho mais de empenho ele consegue fazer essa segregação dos alunos e dividi-los, né, em grupos. Também temos a rotação individual. Ela é semelhante ao modelo de rotação por estações, mas nele os alunos têm roteiros individuais, elaborados pelo professor, e fazem rotações seguindo esses roteiros personalizados. Essa aqui ela é um pouco mais detalhada do que a rotação por estações. Os, com o que acontece? O professor precisa conhecer cada aluno especificamente, saber como que ele se comporta, saber o que ele domina, saber o que ele já sabe e para poder desenvolver atividades personalizadas, conforme o nível de conhecimento de cada um. E por último, né, o último método que a gente vai ver aqui é o Flex, dentro do formato do ensino híbrido. O Flex dá o protagonismo ao aluno e coloca o professor na posição de tutor e mediador para tirar dúvidas, motivar e organizar o estudo. Esse Flex ele pode ser aplicado juntamente com esses outros que a gente viu previamente, como por exemplo, se pode no sala de aula invertida, a gente vê a presença desse Flex, porque o primeiro contato que o aluno tem com o conteúdo é sozinho, não tem, o professor só vai disponibilizar, não vai apresentar nada, simplesmente o conteúdo. Nesse caso, numa segunda aula, digamos assim, o professor vai ser um mediador, vai ver o que o aluno vai precisar, se ele vai precisar de um reforço, se ele já pode fazer, digamos assim, uma avaliação a respeito do assunto. Então, o Flex, ele, digamos que ele possa ser usado com todos esses outros métodos, né? Bom, no geral, assim, sobre o ensino híbrido, o que a gente pode dizer que seriam umas condições prévias, né, para que esse ensino possa acontecer de uma forma satisfatória? O acesso às tecnologias por parte do aluno, né? É interessante que todos possam, né, ter acesso a tecnologias da informação, internet, computadores, celulares. E, e é interessante também o conhecimento das ferramentas digitais por parte do professor. Interessante o treinamento acerca das diferentes plataformas e também desses métodos, né, de ensino, dessas subdivisões do ensino híbrido, para que o professor, de acordo com o conteúdo que ele precisa apresentar, ele consiga escolher um desses métodos aí para apresentar da melhor forma possível, né, os conteúdos. Bom, seria isso. É, espero que todos tenham entendido, né, a mensagem e até a próxima.